Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: a concepção é tudo. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A coroa dos mistérios. A concepção da realização de um desejo é um navio que lhe transporta sobre os mares desconhecidos, até a realização do seu sonho. A concepção é tudo. A realização é subconsciente e sem esforço. Assuma uma virtude se você não a tem. William Shakespeare. Peça Hamlet. Haja com a concepção de que você já é, ou possui aquilo o que você procura. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Lucas 1, versículo 45. Assim como a Imaculada Conceição, concepção é a base dos mistérios cristãos. Assim, a Assunção, a Ascensão, é a sua coroa. Psicologicamente falando, a Imaculada Conceição significa o nascimento de uma ideia em sua própria consciência, sem o intermédio de alguém. Por exemplo, quando você tem uma vontade específica, ou sente fome, ou sente um desejo, isso é uma Imaculada Concepção, no sentido de que nenhuma pessoa ou algo físico plantou isso em sua mente. Isso é algo autoconcebido. Cada pessoa se torna a Maria da Imaculada Conceição ao dar o nascimento à sua ideia. A Conceição é a coisa dos mistérios, porque ela é o nível mais elevado ou o nível mais ascendido da consciência. Quando você assume o sentimento do desejo realizado em sua imaginação, você está mentalmente ascendendo ao nível mais elevado. Quando, através de sua persistência, esta concepção se torna realidade, você automaticamente se vê neste nível mais elevado. Ou seja, você alcançou o seu desejo no seu mundo objetivo. Sua concepção coordena todos os seus movimentos conscientes e subconscientes em direção ao fim estabelecido, tão inevitavelmente que, na verdade, ela dita esses eventos. A vida é um drama psicológico e ela é todo escrito e produzido pelas suas concepções. Aprenda a arte da concepção, pois somente desta maneira você poderá criar sua própria felicidade. Impotência pessoal. Se render é necessário, e por isso se entende confessar a sua impotência pessoal. Eu por mim mesmo nada posso fazer. João 5, versículo 30. Uma vez que a criação está consumada, é impossível forçar alguma coisa à existência. O exemplo do magnetismo dado anteriormente é uma ótima ilustração. Você não pode criar o magnetismo, ele só pode ser manifesto. Você não pode criar a lei do magnetismo. Se você deseja construir um imã, você só poderá fazê-lo tão somente se o fizer em conformidade com a lei do magnetismo. Em outras palavras, ou siga a lei ou desista da ideia. Da mesma forma, quando você utiliza a faculdade da concepção, você está em conformidade com a lei tão real quanto a lei que regula o magnetismo. Você não pode criar nem mudar a lei da concepção. É neste sentido que você é impotente. Você somente pode produzir ou se conformar. E assim, como todas as suas experiências são resultantes de suas concepções, conscientes ou inconscientes, o entendimento do valor de ser conscientemente usar o poder da concepção deve ser mais do que claro. Voluntariamente identifique-se com aquilo o que você mais deseja, sabendo que isso que você deseja encontrará expressão através de você. Renda-se ao sentimento da realização do seu desejo e seja consumido como sua vítima. Aí então
erga-se como um profeta da lei da concepção. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: Moisés, o homem de Deus. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é conhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi Moisés na Bíblia? Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era o filho de Joquebede e Arão. Outros acreditam que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Arão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece no texto bíblico que descreve a história de seu nascimento e infância. Éxodo 2, 6, 20, números 26, 59. O significado do nome de Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico moher, que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mose, que significa é nascido. Todas essas discussões acontecem porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia que lhe deu o nome de Moisés. Porém, existem algumas possibilidades de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado o nome dele, Moisés. Éxodo 2:10. Vamos entender agora um pouco sobre a vida e o nascimento de Moisés no Egito. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio, dentro de um cesto de junco vedado com piche. Éxodo 2:3. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então rapidamente ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos 7:22. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com seu povo de origem, ao defender um hebreu que estava sendo espancado. Ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Éxodo 2:11-14. Moisés foge para a cidade de Midian e lá se casa. Quando o faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian.
Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zipora. Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo 2, 22, 18, 4. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Chegado o dia em que Deus convoca Moisés, foi enquanto ele estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito, porém ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Êxodo 3, 13 ao 15. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar, por isso Deus permitiu a Arão, seu irmão, servir-se como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Êxodo 4, 14 ao 16. O retorno de Moisés ao Egito. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Gênesis, capítulo 15, versículo 13, 14. Deus então demonstrou, através de Moisés e Arão, sinais de seu poder, tanto aos egípcios quanto aos hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Moisés lidera o povo de Israel. Após o envio das consecutivas pragas que apontavam para o poder de Deus de Israel, Faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga, que consistiu na morte do primogênito do Egito, Deus deu instruções para Moisés. Após a saída do povo de Israel no Egito, Faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. No entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois as fechou sobre os exércitos de Faraó. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Êxodo capítulo 20, versículo 23. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao 18. Deus também instituiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para a adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Araão. Êxodo, capítulo 25, versículo 32. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Números, capítulo 14, versículo 20 ao 35. A morte de Moisés. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato,
e diversas vezes questionou sua autoridade. Números 16. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. Inclusive enviou espiãs para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Êxodo capítulo 20, versículo 9 ao 11. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Deuteronômio 3, versículo 24 ao 27. Na véspera do fim do seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou a sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Deuteronômio 34. A importância de Moisés para a história. Enquanto Moisés esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamado de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor hebreu destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Hebreus 11, versículo 24. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento. Hebreus 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como o grande homem escolhido por Deus se estendeu desde o tempo de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre se deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo. Nação Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: é só imaginar e pedir qualquer coisa. Never go dar. Mas antes, meus amigos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Todo o progresso, toda a realização de um desejo depende do controle e da concentração de sua atenção. A sua atenção tanto pode ser desconectada das coisas externas
como pode também ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das coisas externas quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos do presente atual. Ao prestar atenção em cada palavra deste argumento, você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. Sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo que vai ocupar a sua mente. É óbvio que, no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também muitas vezes é controlada por eles, o que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente, pois este nível de atenção costuma ser o servo e não o mestre, o passageiro e não o condutor do seu mundo. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente, e a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Quando você for capaz de controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você poderá modificar ou alterar sua vida como você quiser, mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. Todos os dias, se dedique à tarefa de voluntariamente retirar a sua atenção do mundo objetivo, para então focá-la subjetivamente. Em outras palavras, concentre-se nos pensamentos e estados emocionais que você voluntariamente determina. Assim, então, as coisas que te restringem agora irão desvanecer-se e desaparecerão. O dia em que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das coisas externas. Você não mais aceitará a vida baseada no mundo externo, tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é a sua imaginação. Você irá proclamar a supremacia da sua imaginação e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Narração Cidinho de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: eu sou poderoso. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui poder de intervenção, o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão do seu conceito atual para um conceito mais elevado de si mesmo é o meio para o todo verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado está esperando por você para que você o encarne no mundo da experiência. Agora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós, a ele seja a glória. Efésios 3, versículo 20. Ele, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo que você pede ou pensa, é a sua imaginação. E o poder que opera em nós é a sua atenção. Entendemos que a imaginação é aquele que é capaz de fazer tudo o que você pede, e que a atenção é o poder pela qual você cria seu mundo. Você poderá então construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a este estado imaginário. Então, logo quando você sentir completamente que você já é este ideal, ele se manifestará com realidade no seu mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. João 1, versículo 10. O mistério que esteve oculto pelos séculos
e pelas gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, aquele entre os gentios, a quem Deus quis revelar as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. O ele, da primeira passagem, é sua imaginação. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e esta substância é a consciência. É a sua imaginação que transforma esta substância em conceitos, conceitos que então se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez seu mundo. É desta verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raras exceções. O mistério Cristo em vós, referindo na segunda passagem, novamente é a sua imaginação, da qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é sua percepção de sua capacidade de eternamente elevar-se a níveis mais altos. Cristo não precisa ser encontrado na história, nem em formas externas. Você somente encontra Cristo quando você se torna consciente do fato de que a sua imaginação é o único poder redentor. Quando isso for descoberto, as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade, e assim como as muralhas de Jericó cairão como pó. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos, e muito obrigado.